Bom dia, meus queridos. Antes de você levantar de vez, eu quero te pedir algo simples. Fica comigo até o final desta oração, porque hoje nós vamos fazer um clamor por cura completa. Não só no corpo, mas também na mente, no coração e em tudo aquilo que vem drenando suas forças por dentro. Talvez você esteja assistindo com uma dor que ninguém vê, um cansaço que não passa, um medo silencioso de piorar, ou até uma luta que já dura meses. E se for esse o seu caso, eu quero que você se sinta acolhido e acolhida agora. Você não está sozinha. Há momentos em que a alma precisa de um refúgio, e a palavra de Deus se torna esse lugar seguro. Hoje, nós vamos orar com base no Salmo 30, um salmo que fala de livramento, restauração e virada de cenário, quando Deus transforma lamento em alegria e devolve forças a quem já estava no limite. Então, respira fundo, solta devagar, e se você puder, escreva nos comentários: Senhor, eu creio na minha cura. Isso não é um ritual, é um posicionamento de fé. E agora, enquanto você ouve, não acelera, não pula, porque cada parte dessa oração foi feita para te conduzir passo a passo até um lugar de paz, esperança e renovação. Antes de entrarmos diretamente na oração, é importante que você entenda o peso espiritual do Salmo 30. Esse salmo foi escrito por alguém que conheceu a dor de perto, que sentiu o medo, a fragilidade e a sensação de que tudo poderia acabar. Davi declara que houve um momento em que clamou ao Senhor do fundo da alma, quando a saúde, a segurança e até a esperança pareciam ameaçadas. E isso se conecta profundamente com quem está me ouvindo agora, porque a dor não escolhe idade, não escolhe momento certo, não avisa quando chega. Às vezes é uma enfermidade física, às vezes é uma ansiedade constante, uma tristeza que se prolonga, um diagnóstico que assusta, ou um cansaço emocional que não aparece em exames, mas pesa todos os dias. O Salmo 30 nos lembra que Deus não ignora o clamor sincero. Ele escuta quando ninguém mais escuta. Ele age quando o corpo já está fraco e a mente já não sabe mais o que pensar. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E isso não é poesia, é promessa. Hoje, essa oração da manhã é um ponto de virada espiritual. Não porque as palavras sejam mágicas, mas porque a fé ativa o cuidado de Deus. Então, enquanto você ouve, não se distraia, não se culpe por estar frágil. A fragilidade não afasta Deus. Ela atrai a presença dele. E é com esse entendimento que nós vamos seguir agora para um clamor mais profundo. Agora, antes de fazermos o clamor direto por cura, eu quero te conduzir a um lugar de entrega. Porque muitas vezes nós pedimos a cura, mas seguramos o controle. Pedimos o agir de Deus, mas continuamos alimentando o medo, a ansiedade e as lembranças da dor. E o Salmo 30 nos ensina algo muito importante. Davi reconhece que foi Deus quem o sustentou quando tudo parecia instável. Ele entende que a verdadeira restauração começa quando a alma se rende. Então, nesse momento, se puder, feche os olhos por alguns segundos. Respire fundo mais uma vez. Permita que seu corpo desacelere. Não lute contra o que você está sentindo. Apenas entregue. Diga no seu íntimo: Senhor, eu não tenho mais forças para carregar isso sozinha. Talvez você esteja cansada de ser forte, cansada de ouvir que vai passar, cansada de esperar. E está tudo bem admitir isso diante de Deus. Ele não se decepciona com a sua dor. Pelo contrário, ele se aproxima. A Bíblia diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Então agora, solte o peso das preocupações, solte o medo do amanhã, solte as perguntas sem resposta. Este é um momento de alinhamento espiritual, onde você não precisa entender tudo, apenas confiar. Porque quando a alma se aquieta, o agir de Deus encontra espaço, e é a partir desse lugar de entrega que o clamor por cura se torna ainda mais poderoso.
Agora nós vamos trazer a palavra para o centro deste clamor, porque a oração ganha força quando é alinhada com aquilo que Deus já declarou. O Salmo 30 começa com uma afirmação poderosa: Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste. Perceba que Davi fala no passado, mesmo tendo vivido momentos de dor. Isso nos ensina que a fé enxerga o livramento antes mesmo de vê-lo com os olhos. Em seguida, ele declara: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Essa não é uma frase distante, é uma confissão de quem experimentou a intervenção divina. Enquanto você ouve essas palavras, permita que elas entrem no seu coração como promessa pessoal. O Salmo continua dizendo que Deus transformou o pranto em dança, tirou o pano de lamento e vestiu alegria. Isso revela que a cura de Deus não é superficial. Ela alcança emoções, pensamentos e memórias. Talvez hoje você não consiga dançar. Talvez ainda exista dor, talvez o processo pareça lento, mas a palavra garante que Deus não abandona quem clama. Ele não se agrada do sofrimento, ele se move em direção à restauração. Então, ao ouvir o Salmo 30, não leia como história antiga, mas como declaração viva sobre a sua manhã, sobre o seu corpo, sobre a sua mente e sobre tudo aquilo que precisa ser restaurado. Porque a palavra que curou no passado continua curando hoje. Agora, nós entramos no clamor direto por cura física, e eu peço que você acompanhe cada palavra com atenção, sem pressa, porque este é um momento de concordância espiritual. Senhor Deus, neste início de dia, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que o Senhor é o Deus que cura. A Tua palavra diz que quando clamamos, o Senhor responde. Então, neste momento, eu apresento cada pessoa que está ouvindo esta oração e que enfrenta dores no corpo, enfermidades diagnosticadas ou sintomas que ainda não têm nome. O Senhor conhece cada célula, cada órgão, cada sistema do corpo. Nada está oculto aos teus olhos. Onde existe inflamação, nós clamamos por alívio. Onde existe fraqueza, clamamos por fortalecimento. Onde existe um diagnóstico preocupante, clamamos por intervenção divina. Assim como no Salmo 30, nós declaramos: clamei ao Senhor e Ele me curou. Que esta verdade se cumpra agora. Que a mão do Senhor toque o corpo cansado, restaure o que foi afetado, reorganize o que está em desordem. Não importa há quanto tempo a dor existe, não importa o que já foi tentado. O Senhor tem poder para agir além dos limites humanos. Nós entregamos este corpo ao teu cuidado, confiando que a cura não vem da ansiedade, mas da tua presença. E enquanto esta oração avança, que a fé se levante e a esperança volte a respirar. Agora, nós vamos além do corpo, porque muitas dores não aparecem em exames, mas ferem profundamente a alma. Senhor Deus, nesta manhã nós colocamos diante de Ti cada coração sobrecarregado, cada mente cansada, cada emoção ferida por perdas, decepções, traumas e medos acumulados. Há pessoas ouvindo esta oração que conseguem seguir a rotina, mas por dentro estão exaustas, com pensamentos acelerados, noites mal dormidas e uma sensação constante de aperto no peito. O Salmo 30 nos lembra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós declaramos que esta manhã é um ponto de recomeço. Senhor, visita agora a mente que vive em alerta, o coração que vive em defesa, a alma que vive com medo de sentir dor novamente. Onde existe ansiedade, traz tua paz. Onde existe tristeza profunda, traz tua luz. Onde existe culpa, traz perdão e descanso. Nós rejeitamos toda a confusão emocional e recebemos a clareza que vem do Espírito de Deus. Que pensamentos de medo sejam substituídos por confiança, que lembranças dolorosas percam força, que a esperança volte a ocupar espaço. Assim como o Senhor transformou o lamento de Davi em alegria, transforma agora o estado interior de quem ora conosco.
que esta cura seja profunda, contínua e restauradora. Neste momento nós entramos em um clamor ainda mais profundo, porque muitas enfermidades se alimentam do medo, da culpa e de pesos espirituais que não foram entregues. Senhor Deus, conforme o Salmo 30 nos ensina, o Senhor não nos chamou para viver abatidos para sempre. A tua ira dura apenas um momento, mas o teu favor dura a vida inteira. Então, nesta manhã, nós quebramos, em nome do Senhor, toda a opressão que tenta manter esta pessoa presa ao passado, presa a palavras negativas, presa a diagnósticos que geraram pavor, presa a sentimentos de culpa e autoacusação. Há pessoas que acreditam que não merecem ser curadas, que pensam que estão pagando por erros antigos, mas a tua palavra diz que o Senhor se inclina para ouvir o clamor do justo. E nós declaramos que o medo não governa mais esta mente, que a culpa não governa mais este coração, que a opressão não governa mais este corpo. Onde havia um peso constante, traz alívio. Onde havia uma pressão espiritual, traz descanso. Onde havia silêncio e solidão, traz a tua presença. Que toda força contrária à paz seja dissipada agora e que o ambiente espiritual desta casa seja preenchido com luz, segurança e esperança. Assim como o Senhor tirou Davi da cova do desespero, tira agora esta pessoa de todo lugar de aflição interior. Agora, nós vamos transformar este clamor em declarações de fé, porque aquilo que é declarado com convicção alinha o coração com a promessa de Deus. O Salmo 30 nos mostra que Davi não terminou sua oração olhando para a dor, mas para a fidelidade do Senhor. Então, nesta manhã, nós declaramos: a dor não tem a palavra final. O medo não define o futuro. A enfermidade não é maior do que o cuidado de Deus. Senhor, nós declaramos que este corpo responde à tua ordem de vida, que esta mente responde à tua ordem de paz, que este coração responde à tua ordem de descanso. Declaramos que onde havia instabilidade, agora há equilíbrio. Onde havia fraqueza, agora há renovação. Onde havia choro constante, agora começa um processo de alegria restaurada. Assim como o Senhor sustentou Davi quando ele achou que tudo estava perdido, sustenta agora cada pessoa que ora conosco. Que a fé se levante acima das circunstâncias, que a esperança volte a ser alimentada, que a certeza do cuidado de Deus seja mais forte do que qualquer pensamento negativo. Nós escolhemos confiar, mesmo sem ver tudo resolvido ainda, porque sabemos que o Senhor age no tempo certo. E esta manhã marca o início de um novo posicionamento espiritual, onde a confiança vence o medo e a fé vence a dúvida. Neste momento nós mudamos a atmosfera desta oração, porque a gratidão também é uma forma profunda de fé. O Salmo 30 nos revela que Davi decidiu louvar antes mesmo de ver tudo completamente resolvido. Ele entendeu que agradecer não é ignorar a dor, mas reconhecer quem Deus é acima dela. Senhor Deus, nesta manhã nós te agradecemos não apenas pelo que já passou, mas pelo que o Senhor está fazendo agora, mesmo que ainda não seja visível. Obrigado pelo fôlego, pela força que voltou aos poucos, pela esperança que começou a nascer novamente. Obrigado porque o Senhor não abandonou este processo. Obrigado porque o choro não será permanente. Obrigado porque a noite não será eterna. Nós escolhemos agradecer em meio ao caminho, confiando que cada detalhe está sob o teu cuidado. Que esta gratidão silenciosa alcance o céu como um perfume agradável. Que o coração pesado comece a se tornar mais leve. Que a alma cansada sinta descanso. A gratidão muda o foco, fortalece a fé e prepara o terreno para a restauração completa. Assim como o Senhor trocou o pano de lamento por vestes de alegria, nós recebemos pela fé essa mudança interior. Que esta manhã seja marcada não apenas por pedidos,
mas por uma confiança renovada no teu amor constante. Antes de encerrar completamente, eu quero liberar uma palavra profética alinhada com tudo o que oramos hoje. Assim diz o Senhor: o processo de cura que começou nesta manhã não será interrompido. Aquilo que parecia lento vai ganhar ritmo. Aquilo que parecia estagnado vai voltar a responder. E o que foi ferido por muito tempo começará a se reorganizar de dentro para fora. Deus está tratando não apenas o sintoma, mas a raiz. E por isso, a sua semana não será marcada por recaídas, mas por sinais progressivos de restauração. Mesmo que ainda exista sensibilidade, você perceberá força onde antes havia fraqueza. Mesmo que ainda exista cuidado, você perceberá paz onde antes havia medo. Se você recebe essa palavra, escreva nos comentários: eu recebo a cura em processo. Esse comentário é um selo espiritual sobre aquilo que Deus está fazendo. Agora, eu quero te fazer um convite muito importante. Se esta oração falou com você, se este momento trouxe paz, esperança ou alívio, se inscreva agora no canal Inspiração em Palavra, porque isso não termina aqui. Amanhã nós continuaremos essa jornada espiritual com uma nova palavra, uma nova oração e uma nova direção para fortalecer aquilo que Deus já começou hoje. Cada dia desta semana será uma sequência. Hoje foi o clamor, amanhã será o fortalecimento, depois a renovação, depois a confirmação e ao final da semana a consolidação daquilo que Deus está curando em você. Não é um vídeo isolado, é um caminho diário de restauração. E eu declaro sobre você: amanhã você voltará com mais fé do que hoje. Amanhã você ouvirá uma palavra que vai se encaixar exatamente no que você está vivendo. Amanhã, Deus vai tocar em áreas que hoje ainda parecem sensíveis. Então não se afaste, não interrompa esse processo. Ative o lembrete, acompanhe os próximos vídeos e permaneça nesse ambiente espiritual. E para marcar esse compromisso, escreva nos comentários: eu estarei aqui amanhã. Que o Senhor continue a obra que Ele começou e que cada novo dia seja um passo mais perto da cura completa.